Olá, meus amados, sejam bem-vindos ao canal Viva com Deus, Graça e Lei. Que cada um de vocês receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor a todos, a paz de Deus a todos, meus amados. O tema de hoje é as duas tristezas. A Bíblia fala de duas tristezas, mas o que significa? O texto principal nós vamos ler 2 Coríntios 7, verso 10. 2 Coríntios 7, verso 10 nos diz assim, meus queridos: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual a ninguém traz pesar, ou da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha aí, meus queridos, São Paulo, o apóstolo, falando de duas tristezas que o ser humano, os filhos de Deus, as pessoas podem passar. Você pode passar, eu posso passar. Aqui diz que a primeira tristeza, segundo Deus, a primeira tristeza aqui produz arrependimento para a salvação. Queridos, através do Espírito Santo, que é o responsável pelo nosso arrependimento, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, fala sobre isso. Queridos, é o Espírito Santo que traz a você, traz a mim, aquela tristeza que vai produzir arrependimento. Quando a gente fala uma palavra que não devíamos falar, quando a gente faz alguma coisa que nós não deveríamos fazer, a gente sabe que na palavra aquilo é pecado, aquilo foi uma ofensa a Deus, foi uma ofensa ao próximo. Então você sente aquela tristeza por ter falado aquilo, por ter feito aquele ato, e você se arrepende profundamente. Muitas vezes você chora aos pés de Jesus. Esse arrependimento, que é uma obra maravilhosa do Espírito Santo, vai trazer a você o perdão e naturalmente vai trazer vida e vida eterna. Esse verdadeiro arrependimento vai fazer com que você seja reconciliado com Deus, traz reconciliação, nos livra da condenação, nos livra das consequências amargas, desastrosas do pecado. Então, meus amados, essa tristeza produzida pelo Espírito Santo no teu coração, na tua mente, em mim, é uma tristeza saudável, positiva, porque ela vai trazer resultados benéficos, não só para essa vida, muito mais para outra vida, vai nos preparar para a eternidade. A tristeza, segundo Deus, vai fazer com que você reconheça sua pecaminosidade. Você vai reconhecer que você é um pecador, que você é pequeno e que você necessita de buscar a Deus. Você vai buscar o perdão, você vai desejar uma transformação. Quando olhamos para as histórias bíblicas, a gente vê quantos e quantos personagens nos tempos bíblicos e nos nossos dias de hoje buscaram a Deus, sentiram necessidade de Deus, porque o Espírito Santo trouxe a eles aquela tristeza que produziu arrependimento para a salvação. Um dos personagens, por exemplo, Zaqueu, está lá em Lucas capítulo 19, lá tem a história de Zaqueu. Esse homem, cobrador de impostos, era ladrão, desonesto, e ele se enriqueceu cobrando impostos dos próprios irmãos. Ele sendo judeu, ele trabalhava para os romanos, e isto era abominação aos judeus. Mas chegou um momento que ele não estava feliz, o Espírito Santo estava atuando em seu coração, porque ele era sincero de coração. Ele desejou ver Jesus e ele viu Jesus, convidou Jesus convidou ele para a sua casa, mas ele abriu o seu coração a Cristo e Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Jesus abençoou Zaqueu, Jesus converteu Zaqueu pelo Espírito Santo e ele encontrou a verdadeira alegria em Jesus. E outros personagens tiveram o verdadeiro arrependimento através do Espírito Santo. Então, essa é a tristeza segundo Deus. Mas nesse mesmo versículo de 2 Coríntios 7:10,
Continuando, diz assim, repetindo o que eu já li. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza do mundo, do pecado, gera morte, não só morte física, morte espiritual, afastamento de Deus, escuridão sem saída. Amados, a tristeza do mundo é só trevas, é desespero. A tristeza do mundo não tem saída, é tenebrosa, é terrível e o final é a morte, a condenação. O grande Deus Todo-Poderoso está de braços abertos a você e a mim, dizendo: filho meu, dai-me o teu coração. Queridos, que o Espírito Santo continue agindo em você. Então, meus amados, se você sentir muitas vezes tristezas, não fica desesperado, não fica preocupado, porque a tristeza, segundo Deus, é para o teu bem, é para você ter saúde espiritual, é para você ter o verdadeiro arrependimento, que é a obra do Espírito Santo. Peçamos a Deus que dirige a nossa vida para a honra e para a glória dele. Deus te abençoe hoje e para sempre. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Espírito Santo traz a nós uma tristeza para arrependimento, para a nossa conversão. Nos ajuda, ó Pai, a refletirmos mais em Ti e buscarmos mais ao Senhor. Abençoe cada amigo, cada participante desse canal, todos que são inscritos, abençoa-os grandemente. Nos dê, ó Pai, o verdadeiro arrependimento que é a obra do Espírito Santo. Tenha, ó Pai, misericórdia de nós. Cuida de nós todos e da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, até o nosso próximo encontro com a graça do Pai Todo-Poderoso. Deus te abençoe agora e para sempre.